Mais uma vez visitando aqui o consultório do Dr. Gilberto Laorgue Nunes, e a gente tem tido, aliás, muitas notícias, né, ultimamente, que a gente tem que ter repercutido aqui no programa da Regina, que são problemas de coração, infelizmente mortes, né, como foi da atriz Léa Garcia. E agora o assunto realmente que está preocupando aí todo mundo é o Fausto Silva, né, que se encontra no hospital, segundo os médicos informam, num caso grave, e esperando um transplante de coração. Bom, esse assunto realmente dá o que falar, né, doutor? Porque todo mundo, certeza. Cada um quer saber mais, as pessoas não têm muita informação. Então, em primeiro lugar é isso, quer dizer, neste momento ele precisa de um transplante de coração. Nós até já tínhamos conversado algumas vezes no programa sobre isso, né, que hoje em dia não era mais tão frequente. O que acontece? O fato do Fausto Silva estar numa UTI, precisando fazer diálise, né, que é a filtração do sangue para retirar os resíduos que os rins normalmente fazem. Significa que os rins não estão funcionando direito. E também tem relatos que ele estaria usando medicamentos para poder manter a pressão arterial e para ajudar a força de contração do coração. Isso sinaliza que ele tem um quadro de insuficiência cardíaca aguda muito, muito grave. Tá? Então, por isso que ele está nessa situação de ter sido, vamos dizer assim, colocado em caráter de urgência na lista de espera por um órgão, por um coração. Pois é, e aí surge mais uma dúvida que é com relação a essa lista, né? As pessoas, cada um fala uma coisa. Quer dizer, essa lista realmente é única, ninguém pode ser colocado nessa lista porque pagou ou porque é famoso, enfim. Não, isso é importante ficar ressaltado. Cada estado tem a sua própria lista de transplante, não só de coração, mas de todos os outros órgãos. Tá? Essa lista é gerenciada pela Secretaria Estadual da Saúde, que coordena todo o estado. Então, cada estado tem o seu número de pessoas aguardando um transplante de órgão. Em São Paulo parece que são 300 e poucas pessoas que estão nessa fila. Tá? E essa fila ela leva em consideração basicamente há quanto tempo a pessoa está na fila, tá? E, mais importante ainda, a situação clínica desse paciente, certo? Então, existem pacientes que estão há mais tempo na fila, mas que estão clinicamente estáveis, ou seja, não estão hospitalizados, estão em casa, conseguindo desempenhar mais ou menos as suas funções, evidentemente que com limitações, mas não é um quadro que tem um risco de morte nos próximos dias ou semanas. Já não é o caso do Fausto Silva, porque por todas essas informações que a gente recebeu, né, ele é um caso que tem um risco iminente de morte. Tá? Então, se ele não receber um transplante, nas próximas semanas ou poucos meses, é possível que ele tenha uma evolução muito ruim. Tem uma outra questão aí que daí é dúvida, né, sobre compatibilidade. Quer dizer, o primeiro coração que aparecer não necessariamente será enviado a ele, é isso? Porque tem toda uma outra questão aí. Tem que ser testada a compatibilidade do receptor com o doador. Tá? Isso é feito através da análise do sangue, tipo sanguíneo e outros marcadores que são testados. Tá? Então, de novo, o que rege essa lista são aspectos puramente técnicos. Não interessa quem é, se tem dinheiro, não tem dinheiro. Todos são tratados de maneira igual. O que é valorizado são aquelas coisas. A gravidade do quadro. Né? Então, esse cara não pode esperar 6 meses como um cara que está em casa relativamente estável. Esse paciente tem que ser transplantado o mais rápido possível, senão ele corre o risco de morrer. Não, e é também uma coisa, por exemplo, a gente não pode pegar o coração de uma criança, por exemplo, e colocar num idoso ou vice-versa. Não, tem que ter uma compatibilidade, vamos dizer assim, em termos de peso, de tamanho, né? Da mesma maneira que a gente não pode pegar um coração de criança e botar no idoso, também não dá para pegar um coração de uma pessoa desenvolvida e botar numa criança de 5 anos, porque as dimensões do coração são diferentes. E esse coração que vai ser transplantado também tem que estar sadio. Sim, tem que estar sadio. Tem que ser uma pessoa que tenha morrido de outra causa, né? Que não uma doença cardíaca. Né? Então, vamos dizer assim, frequentemente vítimas de acidente de trânsito, por exemplo, né? Que às vezes morrem por traumatismo craniano, essas são pessoas que geralmente são jovens, né? Essas são pessoas que, vamos dizer assim, representam uma porcentagem grande dos doadores de coração, de rim e de outros órgãos. Tá? Mas evidentemente que a pessoa tem que ter certeza de que aquele órgão que vai ser doado, que pode ser coração, rim, fígado, ele esteja em adequadas condições.
por exemplo, a pessoa que tem cirrose não pode doar um fígado, porque o fígado dessa pessoa já está lesionado. Da mesma maneira, a pessoa que teve um infarto, já tem uma parte do coração que não funciona, esse não pode, ele pode doar o rim, pode doar a córnea, mas ele não pode doar o coração. Né? Também. E só para finalizar, porque eu acho que é importante ressaltar também, é muito importante que as pessoas se coloquem à disposição para serem doadores. Essas filas existem porque não existem órgãos suficientes para transplantar todas as pessoas que precisam. Então, eu acho que talvez com essa situação acontecendo com Fausto Silva, que é uma pessoa querida, conhecida por todos, talvez sensibilizem as pessoas, né, de manifestarem o seu desejo de serem doadores e, mais importante, que os familiares respeitem a decisão dessa pessoa e não cheguem na última hora e decidam de maneira contrária. Então, a gente precisa de doadores, né, para todos os tipos de transplantes. Então, a gente espera que pelo menos a população se sensibilize e passe a entrar na lista de possíveis doadores. Tá bom, obrigada, doutor Gilberto, Eu que pelos agradeço. esclarecimentos.